Amém, meus amados irmãos? Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, é para nós um privilégio, uma alegria, uma honra da parte de Deus estar aqui mais uma vez, juntamente com o professor da Escola Dominical, Diácono Mailton, juntamente com a Naira, minha filha, que nos dá o suporte, a ajuda nesta noite, para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus seja adorado e bendito para sempre. Que todos quantos ouvirem essa Escola Bíblica Dominical sejam edificados em nome de Jesus, pois é muito bom esta lição, importantíssima, né? Não há lição que não é importante. Todas as lições da Escola Bíblica Dominical é de riquíssimo para o nosso ensino, para nossas vidas, e eu quero louvar a Deus por tudo, né? Deus seja louvado pela vida dos irmãos que estão em casa, que vão participar aí, que vão estudar junto à Escola Bíblica Dominical. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nós já fizemos uma oração antes de começar a gravação, mas nós vamos fazer mais uma oração ainda, agora juntamente com todos os irmãos aí de casa, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Deus da glória, santo, amado Jesus, ó Deus querido, oramos o Senhor, ó Pai, nesta hora, meu Deus, pedimos ao Senhor a direção, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que a graça do Senhor esteja, meu Pai, abundante, ó Pai, no ensino, meu Pai. Ó Deus, nos orienta, ensina, dá vitória, usa poderosamente o Diácono Mailton, meu Deus, sempre como o Senhor tem usado, Senhor amado, Deus santo, revela o profundo oculto, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, dá crescimento à tua igreja, meu Pai, ó Deus querido, nos dá o crescimento espiritual devido a esta noite, ó Pai, abre o nosso entendimento, nos revela, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, visita cada lar, Senhor, Pai, aonde o ensino chegar, que seja, meu Pai, acompanhado de bênção, meu Pai, que seja abençoado os jovens, adolescentes, crianças, seja abençoado em toda a família, cada casa, cada lar, ó Deus, cada ministério, meu Pai, seja abençoado no nome de Jesus, ó Deus querido, te pedimos, visita o teu povo, meu Pai, abençoe o Ministério Rocha Eterna, abençoe a nossa liderança, abençoe todos, ó Pai, todos os pastores com as suas famílias, os obreiros com as suas famílias, abençoe grandemente, meu Pai, sustenta, repreenda o mal, repreenda o vírus, as bactérias, repreenda, meu Pai, as enfermidades, as doenças, repreenda, Senhor, guarda, baixa, Pai, o teu manto sagrado, debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai, e nos ajuda mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, amém. Amém. Meus irmãos, Deus seja louvado para todo sempre. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar então 3 hinos da nossa harpa cristã, que sugere aqui a lição da Escola Dominical. Sugere o hino de número 212. O hino de número 212. Vamos ver se conhecemos este hino. 212, né? É conhecido. Nós vamos louvar o hino 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrará.
vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros a pelear, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Ainda nós vamos louvar o 224. A lição sugere o 224. Também é conhecido 224 da nossa harpa cristã. 224.
É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo estas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Glória a Deus. Glória a Deus. A lição também pede o hino de número 225. 225 também da nossa harpa cristã. Sê valente. Na batalha contra o mal, sê valente. Segue em marcha triunfal, sê valente. Olhe o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, sê valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Bendito seja Jesus. Então, queridos irmãos, vamos estudar a lição de número 3. A lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Textual. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura bíblica em classe, eu leio novamente. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, e Jó, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz-nos assim a palavra de Deus, a nossa leitura bíblica em classe. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto tem o homem, tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai santo e bendito Jesus, ó Senhor amante da nossa alma, dono das nossas vidas, Senhor dos exércitos, todo-poderoso, Criador do universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, pois a tua palavra nos o Senhor, ó Deus, é a terra, o mundo e aqueles que neles habitam, meu Pai. Jesus querido, amado, aqui nós estamos, ó Pai. Pai querido, baixa a tua graça, Pai, a misericórdia, o amor do Senhor. Estamos aqui como instrumentos, ó Pai, para mais uma vez, ó Deus querido, falar esta lição. Ó Deus, estabiliza o meu irmão nesta hora, sustenta com poder. Espírito Santo, ajuda, meu Pai, o teu ó Pai, ó Deus querido, navegando, meu Pai amado, nas profundezas, porque, ó Pai querido, meu Deus querido, Senhor, ó Pai, Ele, Senhor, meu Deus amado, Ele penetra, meu Deus, as profundezas de Deus e nos revela, meu Pai. Espírito Santo, Senhor, ó Deus querido, que penetra o profundo do Criador, ó Pai. Jesus querido, nos revela nesta hora, nesta noite. Toma conta, Senhor Jesus, deste ambiente, meu Pai. Ó Jesus querido, que as boas mãos do Senhor estejam estendidas, que toda ação maligna, meu Pai, seja repreendida, que toda ação diabólica, satânica, seja repreendida, meu Pai, que todo espírito, meu Pai amado, de perturbação, que todo espírito de inquietação, de distração, o ladrão, meu Pai, que rouba a palavra, que seja repreendido nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, que a palavra penetra, meu Pai amado, o mais profundo da nossa alma, entra a divisão, ó Pai, do espírito e da alma, Senhor. Deus querido, e faz o que lhe apraz nesta noite. Jesus querido, nós te pedimos, direciona em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diácono Mamail, com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Louvo e exalto o nosso Deus por esta riquíssima oportunidade que mais uma vez Ele nos concede de reunidos podermos aprender um pouco mais da sua palavra, pois nós estamos aqui nessa noite para aprender um pouco mais de Deus, juntamente com você que nos ouve aí da sua casa, que dispensou do seu tempo para ouvir esse humilde servo. Deus recompense você e a sua família. Nós nessa noite estudaremos a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. A lição de número 3 traz para nós como ponto central: o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Então Satanás é um ser espiritual, mas que foi criado. Ele não é um ser à semelhança de Deus, porque a Bíblia parte para nós de uma perspectiva que Deus é um ser autoexistente. A primeira frase da Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Por aí nós entendemos que Deus é um ser autoexistente, pois a partir do ato da criação, Deus já existia antes disso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, já entraremos na introdução da nossa lição, que diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana.
Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, irmãos, é um assunto que não é fácil de ser falado, mas é algo que chama a nossa atenção, porque nesse contexto do livro de Jó, há quem rejeite esses primeiros 2 capítulos e tem o livro de Jó como uma linda poesia, uma linda obra poética descrita na Bíblia, que conta a partir do capítulo 13. Então rejeitam os 2 primeiros capítulos, tendo o livro, esses 2 primeiros capítulos como um mito. Então esse diálogo entre Deus e Satanás e todo o mal que é descrito, que ele causa na vida de Jó, muitos estudiosos, muitos conhecedores da palavra entendem que seja um mito. E o que é um mito, irmãos? O livro complementar da lição traz para nós a definição de mito, uma definição mais clara, que ele fala assim, que o mito é uma forma de pensamento oposto ao pensamento lógico-científico. Seria uma tentativa de explicação não racional que os homens acharam para lidar com o misterioso ou com o sobrenatural. Então, muitos são os que têm essa perspectiva a respeito dos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. E até pessoas ou segmentos religiosos, dito cristãos, têm essa perspectiva. Alguns chegam até a dizer que o diabo, Satanás, que é descrito nesse primeiro e segundo capítulo do livro de Jó, não é o mesmo que age no Novo Testamento, ou que age hoje nas nossas vidas, ou que enganou Eva no início, lá no Jardim do Éden. Então, irmãos, a partir dessa perspectiva, há muitas linhas de pensamento que são contrárias ao que a Bíblia nos revela, ao que a Bíblia nos ensina. O que nos chama a atenção nisso tudo é que são pessoas conhecedoras da Bíblia, conhecedoras da palavra de Deus. A Bíblia nos chama a atenção que, se nós achegarmos a Deus, nós temos que ter percepção ou consciência de que Ele é um ser real, um ser existente. E uma das formas que é deixada para nós aproximarmos ou conhecermos a Deus mais a fundo é a partir da sua palavra. Então, irmãos, nós buscando conhecer a Deus a partir da sua palavra, nós temos que crer que ela é verdadeira, que ela foi inspirada por Deus e deixada para a nossa instrução, para ser um guia para a nossa vida espiritual sobre a terra, para que através dela nós possamos conhecer ao Deus que nós servimos, nós possamos corrigir através dela aquilo que ela condena em nossa vida, porque ela apresenta as nossas faltas e as nossas falhas. Então nós temos que crer que ela foi escrita pelo homem, assoprada pelo Espírito Santo, ou seja, revelada por Deus. Então nós cremos que a Bíblia é uma ação conjunta entre o humano e o divino. Então toda a Bíblia nós temos que crer que ela é inspirada por Deus e para proveito nosso. E ela descreve para nós que tudo o que está escrito é para o nosso ensino. Então, irmãos, nós temos que crer nessa verdade. Então, as pessoas que têm essa percepção são estudiosos, são teólogos, são até mesmo pessoas que têm cargos ou posições eclesiásticas, que têm pessoas para quem falar da palavra de Deus. Então tem esse raciocínio, esse pensamento acerca do livro de Jó. E nós entendemos que é um pensamento errôneo, porque o escritor da lição deixa para nós claro que uma das constatações que o leitor chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ele é um ser real. Louvado seja o nome do Senhor. E há também, irmãos, outros questionamentos em relação a isso, onde tem o segmento do racionalismo filosófico, que nega que o diabo exista como uma realidade de natureza sobrenatural ou espiritual. Por que esse racionalismo filosófico nega isso, irmãos? Porque eles creem que toda realidade espiritual ela foge do crivo da razão. Então, eles não creem que o diabo seja um ser real. Então, irmãos, a Bíblia traz para nós, através do livro de Jó, de uma forma mais clara, descrita no Antigo Testamento, que o diabo é
um ser real. E um dos conceituados, dicionários bíblicos, eles descrevem, ou traz para nós o significado de Satanás, como adversário, acusador. E ele descreve assim, que Satanás é o líder dos espíritos caídos ou demônios, com base em Mateus, no capítulo 12, no versículo 24. E ele descreve que mais do que os outros anjos, Satanás é magnífico em poder, com base em Judas, no versículo 9. E ele descreve também que ele, sendo magnífico em poder, ele é limitado em termos de espaço, com base em Jó, no capítulo 1 e no versículo 7. Então, nós vemos aqui que diz: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás não tem, não é um ser que possui a onipresença, ele não está presente em todo lado, ele é limitado quanto ao espaço. E descreve lá também que ele pode operar, ele só pode operar tendo a permissão de Deus, com base em Jó, no capítulo 1 e no versículo 12, porque ele só opera se Deus permitir. Então, irmãos, nós vemos, com base na descrição desse dicionário, que Satanás é um ser criado, um ser limitado, mas Satanás é um ser real. Louvado seja o nome do Senhor. E prosseguindo aqui com a nossa introdução, diz assim: todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Aqui tem algo que nos chama a atenção, da consciência histórica do mal que o inimigo das nossas almas poderia causar a nós, pois nós vemos que o livro de Jó é um que detalha, o que traz de maneira mais clara a realidade do diabo no Antigo Testamento. Mesmo o povo tendo a consciência da existência dele, porque eles tinham consciência do mal e do pecado, ele não é apresentado nas Escrituras de forma tão clara quanto ele é apresentado no Novo Testamento. A exemplo disso, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, Paulo nos revela a consciência que ele tinha do mal que o inimigo poderia causar a eles, onde ele diz que por 2 vezes tentou ir ter com o povo, ou com os irmãos de Tessalônica, mas o diabo não o permitiu. Então, Paulo entendia que o diabo se opunha ao homem e à obra de Deus. Então, o povo do tempo de Jó talvez não teria essa consciência histórica, porque as Escrituras não o revelavam assim de forma tão clara. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro de Jó, a lição continua descrevendo que ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro nos mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, nós podemos ver que, permitindo Deus, o inimigo pode sim tocar na vida do homem, pode interferir na vida humana. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, agora nós passaremos para o tópico 1 da nossa lição, que diz assim: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ponto 1, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos não são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Jó 1, capítulo 1, versículo 7. Então, irmãos, nós vemos aqui que Satanás, ele é uma criatura espiritual e invisível
aos olhos dos homens. Então nós não podemos vê-lo porque ele é um ser espiritual, pois ele está na categoria dos anjos. Então são seres espirituais que não pode ser visto pelo homem. E a Bíblia nos revela que ele está numa categoria acima da nossa em relação à criação, em relação ao poder. A Bíblia fala que nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Está descrito lá em Salmos, no capítulo 2, no capítulo 8 e no versículo 5. Mas, irmãos, o homem então não pode, de maneira nenhuma, subestimar o diabo ou até mesmo desafiá-lo, porque ele está numa categoria superior a nós, ou superior ao homem. Ele é um ser acima do homem. Então ele pertence a essa categoria sobrenatural. Então o homem não pode subestimá-lo, mas o homem também não pode sobreestimá-lo, porque a Bíblia nos revela, e no contexto que nós temos estudado, que ele é um ser limitado. Sobreestimá-lo quer dizer dar a ele uma estima acima da que ele tem. Por quê? Porque a Bíblia nos revela ele pode ser vencido pelo homem. Através de quê? A Bíblia de Estudo Pentecostal nos revela que ele pode ser vencido pelo homem através do sangue de Cristo, ou por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio de uma consciência boa, uma consciência sã, uma consciência pura, uma consciência que não pode ser plantada dúvidas, e através da palavra de Deus. Então, irmãos, ele age, mas é só até onde Deus permite ele fazer, ele agir. É um ser espiritual, está numa categoria elevada à dos homens, mas ele só toca quando Deus permite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele não toca em qualquer pessoa. Ele não faz aquilo que ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Pastor, se tiver algum complemento. Ele não é, Diácono Maio, o diabo ele não é um ser autônomo. Não. O diabo não é um ser independente. Não. O diabo ele não é um ser autônomo, independente. O diabo ele age como um cão na corda, como um dono tem o seu cão na corda. Assim Deus o faz com ele. Tudo que ele faz, ele só faz porque Deus permite. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Portanto, nós vamos ver que o diabo tinha uma raiva, um ódio de Jó, de tanto que Jó era abençoado, mas até então ele não poderia fazer nada com Jó. Jó estava sendo abastado, cheio, e o diabo olhando, porque ele vê tudo, ele contempla tudo. O diabo é um espião, viu? O diabo é um espião que não há na terra, não há Estados Unidos, não há Rússia, China, para espionar como o diabo, como Satanás. Ele é o mesmo espião. E ele espiava mesmo Jó em todas as áreas da vida, mas não poderia fazer nada. Porque ele só age dentro da permissão do Senhor. Né, mamãe? Só dentro da permissão. Se Deus permitir, ele pode chegar e tocar. Se não permitir, ele não pode tocar. Não pode fazer nada. E outra coisa que é bom frisar, o Senhor já frisou, é que o diabo não é onipresente. Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, a Trindade Santa, ela é onipresente. Ela está presente em todos os lugares. Está aqui, está no Brasil, na África, está em todo lugar. Agora o diabo não, ele não é onipresente. Ele é um ser criado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo serem seres incriados. Ninguém criou, eles existem e criou todas as coisas, né? Então, para agir, Diácono Mailton, para o diabo agir no Brasil, ele age no Brasil e não em Portugal, porque ele não está lá e aqui. Ele não é onipresente. Se ele estiver lá e tiver que agir de uma forma na África, ele vai para a África,
num relâmpago, é coisa rápida, mas ele não está em todo lugar, porque não é onipresente. Verdade, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o pastor elucida mais aqui para nós em relação a esse ser espiritual limitado, que é o inimigo das nossas almas. O ponto 2, um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim ele é uma criatura, não um criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras coisas criadas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que é descrito para nós que Satanás não é um ser autoexistente. Ele é uma criatura. Está descrito lá em Ezequiel, no capítulo 28, nos versículos 12 ao versículo 15, que fala para nós do querubim ungido que Deus criou, um anjo perfeito em sabedoria e formosura. Ele foi criado para glorificar a Deus e com uma posição de chefia ou de chefiar, onde Deus o colocou. Então, irmãos, nós vemos que ele é um ser criado, ele não é um ser autoexistente. E aqui o que nos chama a atenção, que ele nem sempre fora mal. Então, nós vemos que ele era um anjo bom. Faz-se necessário nós entendermos que Deus não criou mal. Assim como o homem, os anjos também tiveram, ou têm, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. E nós vemos que Satanás rebelou-se contra Deus, ele escolheu rebelar-se, deixou o seu coração encher de orgulho e, por conta disso, a Bíblia descreve para nós que foi encontrado nele iniquidade, ou seja, foi encontrado nele pecado. Isaías, no capítulo 14, os versículos 12 ao versículo 15. Então, irmãos, nós vemos que o orgulho foi o principal motivo pelo qual o inimigo das nossas almas foi destituído da sua posição, pois Deus o criou um ser humano, um anjo extraordinário, um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, algo que a própria Bíblia descreve dele. Então nós vemos nesse contexto do orgulho, irmãos, que tudo que se levanta na terra de maneira orgulhosa, ele parte diretamente do inimigo das nossas almas. Porque uma das principais, ou o principal motivo pela queda dele é algo próprio dele, é o orgulho. Então todo homem que enche o seu coração de soberba e orgulho, por trás dele quem age? O inimigo das nossas almas. Por quê? Isso é coisa própria de Satanás, orgulho e altivez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele pode sim fazer coisas extraordinárias na esfera da malignidade, mas tudo poderá ser feito somente dentro da tolerância que é dada por Deus. Ele é um ser ou uma criatura limitada, ele não tem o poder de agir segundo a sua vontade. O pastor já deixou claro aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, amém, tá bom. Tá. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse ponto 2, um ser criado, uma criatura limitada. Há um conceito religioso, irmãos, dualista, ou seja, que diz existir dois deuses, e um dos contextos que talvez chama a atenção do povo para dar vazão a essa doutrina, a essa teologia, é esses dois primeiros capítulos de Jó. Eles dizem existir um Deus bom e um Deus mau. Mas o perigo maior, ou o mal maior, ou a heresia maior
que essa religião ou que essa doutrina transmite ao povo é que ele confere poderes iguais, tanto ao Deus soberano, Criador, quanto ao inimigo das nossas almas. E a Bíblia não revela ou não dá base para essas coisas, porque só há um Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, há o inimigo das nossas almas, um ser criado, que por sua rebeldia ele foi destituído da sua posição. Então, ele é um ser criado limitado. Essa doutrina, essa religião dualista é contrário às verdades bíblicas. A lição deixa clara, e a Bíblia também, que o diabo é uma criatura limitada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. O ponto 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz, ou seja, um ser sagaz, um ser que revela a agudeza de espírito, um ser com rapidez de compreensão. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia. Quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então nós vemos aqui, irmãos, que Satanás, ele é um ser dotado de personalidade. A Bíblia nos apresenta ele como uma pessoa que possui ou que tem consciência, que tem entendimento e que tem vontade, irmãos. Então nós vemos que ele é um ser que possui consciência de quem é Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 5, ele engana Eva, dizendo que se ela comesse do fruto, ela seria semelhante a Deus. Então Eva sabia quem era Deus e ele também sabia quem era Deus. Então nós vemos que ele tinha consciência de Deus, ele tinha consciência, ou ele tem consciência da soberania de Deus. Isaías, no capítulo 14, no versículo 14, ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o seu coração cheio de orgulho, ele almejou, então, essa soberania de Deus. Então, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele tinha, ou ele tem consciência de quem é Jesus, ou de quem era Jesus. Nós vemos lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 7, no episódio do Gadareno, do endemoniado Gadareno, quando ele pisa lá na ilha, que os demônios diz a ele: o que tens conosco, ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, por que vens nos atormentar? Então ele sabia, ou ele sabe quem é Jesus, então ele possui essa consciência. E nós vemos também, irmãos, pela Bíblia, que ele é dotado, ou seja, que Satanás é dotado de entendimento. Ele sabe quem ele é, o que faz e o que está acontecendo. Ele sabe quem ele é, o que ele faz e sabe que tudo o que está acontecendo na terra. Nós vemos aqui pelo livro de Jó, ele se expressando, o escritor da lição descreve para nós, verbalmente, ele demonstra possuir um entendimento, ele sabe o que se passa na terra e ele sabe como comporta as pessoas. Então nós vemos que ele usou desse entendimento, desse conhecimento para, com sagacidade, buscar oportunidade para atacar Jó. Deus permite porque Deus sabia quem era Jó. Então Deus conhecia Jó, mas o inimigo falou com Deus, o inimigo apresentou a Deus argumentos, ainda que não para enganar a Deus. Ele buscou uma oportunidade e Deus o permitiu
tocar no seu servo. Então ele conhecia o que Jó fazia, ele sabia, ele conhecia o caminhar, ele conhecia o viver de Jó. Então nós vemos pela Bíblia que ele é um ser dotado de entendimento. Então o pastor nos diz que ele não é um ser onipresente,